A história começa apresentando que, após o surgimento de masmorras, o mundo mudou. Logo somos apresentados ao protagonista que está pedindo perdão para a foto de uma jovem garota. No quadro seguinte temos um vislumbre do protagonista e sua classe, um assassino rank S, mas algo o incomoda. Assim alguns figurantes o chamam e eles entram em uma masmorra. Já dentro da masmorra surge um grande lobo decidido a atacar o grupo do prota. O líder do grupo solicita ao protagonista que mate este lobo. Entretanto, mesmo sendo rank S, o protagonista não consegue sequer arranhar o monstro. Foi necessário o líder figurante dar end no monstro. Após a situação eles começam a humilhar o prota, este que logo começa a explicar que a classe assassino, por diversas circunstâncias, não é feita para combate. Seguindo as explicações, o prota pensa para si que toda essa humilhação seria para buscar uma forma de curar a doença de sua irmã. Ele trabalhou arduamente como aventureiro, mas infelizmente ela veio a falecer antes que ele pudesse encontrar uma cura para ela. No quadro seguinte o líder figurante diz para eles descansarem um pouco. Ele sugere dividir as recompensas, mas avisa ao prota que ele não irá receber absolutamente nada. O prota apenas diz que não tem problema, e novamente ele é humilhado. Eles começam a sair quando um grande monstro rank S aparece. Logo o prota sente um perigo imenso nele, mas os figurantes, confiantes que irão derrotá-lo, avançam sobre ele e logo percebem que ele é extremamente forte. Eles começam a fugir e o líder figurante empurra o prota para a boca do monstro para ganhar tempo. Eles comentam entre si que já estavam planejando dar fim no protagonista. Por sorte o prota tem algumas habilidades de fuga interessantes e consegue escapar do monstro. Entretanto ele começa a ouvir o monstro dizer que enfim poderá invadir o mundo dos humanos para destruir tudo. O prota, ouvindo aquilo, decide tentar intervir e derrotar o monstro. O monstro acha aquilo engraçado, já que ele serviu apenas como sacrifício pelos membros do grupo. O prota inicia uma grande batalha contra o monstro e nitidamente tem uma grande desvantagem. O monstro consegue se adaptar a todas as suas habilidades, mas o prota se mantém firme na sua decisão de derrotá-lo. Após ser atingido por um raio, o prota percebe uma runa no pescoço do monstro. O prota então decide atacá-lo ali. Surpreendentemente, este era o jeito de derrotá-lo. Entretanto, isto custou a vida do prota. O monstro se surpreende que em muito tempo ele teve que se esforçar e diz que irá esperar por uma nova luta. O prota já caído começa a ouvir um sistema lhe dizer que ele concluiu uma quest, mas o prota já está desfalecendo e indo pro além. Ele então acorda em seu quarto e logo percebe que voltou no tempo. Ele pega seu celular e vê que sua irmã ainda está viva. O prota neste instante decide que nesta vida ele fará as coisas melhores. O capítulo seguinte inicia com o prota visitando sua irmã. Na TV é explicado que muita gente está ficando doente. O prota relembra que não há cura para a doença que eles citam. Logo o prota decide que não pode perder tempo. Enquanto ele se desloca para se tornar um aventureiro, uma janela com missões aparece para ele fazer. Missões como correr, se exercitar e cumprimentar as pessoas. Logo ele as termina e avança de nível. Isso surpreende, pois alcançar 3 níveis demoraria muito tempo e ele avançou de nível apenas com algumas missões simples. No quadro posterior o prota já está se registrando para ser aventureiro. Após uma análise é-lhe informado que ele é um aventureiro rank F. Ele é solicitado a escolher uma classe e surpreendentemente ele diz que será um sem classe. Várias pessoas começam a rir e a atendente lhe diz que não é uma boa ideia. Então o prota pensa para si que no futuro os sem classe serão os mais fortes. Focado ele se dirige ao portal de uma masmorra para iniciar sua caça. Lá dentro ele enfrenta diversos monstros e explica que as pedras mágicas que os monstros dropam em um futuro serão extremamente valiosos. Ao estar recolhendo as pedras mágicas o prota logo percebe um monstro esqueleto raro se aproximando. O prota ataca, mas o monstro se defende facilmente e revida ataques contra o prota. Assim o protagonista começa a usar as mesmas habilidades do monstro e explica que essa é a grande vantagem dos sem classes, o poder de copiar habilidades. Assim ele dá kill no monstro e dropa um cristal mágico raro. Ele então se dirige à guilda dos aventureiros e a atendente, vendo que ele voltou rapidamente, lhe diz que é difícil para os sem classes fazerem algo. O prota então saca uma bolsa cheia de cristais e a entrega. Logo um figurante vem questionar o prota, mas é rapidamente humilhado. Ao conferir seu telefone o prota vê que fez uma boa soma de grana, mas é interrompido por um aviso de quest de emergência. No quadro seguinte,
o prota mostra que a quest solicitada é ele cantar em frente a uma praça. Ele parte para cumprir a quest e agradece às pessoas que o assistiram. Ao final da missão ele recebe um anel avaliador e fica contente por ter recebido um bom item. Logo ele parte para a masmorra para recolher mais pedras mágicas e melhorar sua eficiência nas habilidades que ele copiou. Ao final da caçada ele conseguiu subir um nível e usa os pontos de bônus todos em sorte, para poder ter uma maior facilidade em aprender novas habilidades. Logo passamos para a Guilda dos Aventureiros, onde um figurante qualquer pressiona a atendente a lhe dizer se ela sabe de alguém com grandes habilidades. Nesse instante o prota está chegando e ela aponta para ele. O figurante então pede para o prota se juntar a ele para derrotarem uma masmorra rank S chamada Abismo. Em seus pensamentos o prota mostra que sabe qual é a masmorra, mas que tanto agora quanto no futuro ninguém conseguiu limpá-la. Entretanto ele demonstra interesse em participar da caçada. Impaciente o figurante pergunta ao prota qual sua classe e o prota lhe diz sem classe. O figurante se chateia e vai embora chamando o prota de fracassado. Vendo aquela cena uma cremosa se aproxima do prota e começa a conversar com ele. Ela lhe diz que sendo um sem classe conseguindo limpar masmorras que ele é bem interessante. Ela se apresenta como uma aventureira classe S e o prota lhe pergunta o que ela deseja. Ela diz ao prota que o mesmo que o figurante anterior, mas que ela não importa se o prota é um sem classe. O prota pensa um pouco mas logo aceita a proposta. Entretanto ela lhe diz que não pode recrutá-lo de imediato, mas que enviará uma carta de invitação para ele ir em uma masmorra grade D. O capítulo termina com o prota entrando na masmorra e sendo atacado por um grande urso branco. No quadro seguinte o prota inicia uma dura batalha contra o urso de gelo, e para ajudar o sistema lhe impõe uma nova missão, ficar um minuto prendendo a respiração. Mesmo com esse empecilho o prota tenta atacar o monstro, mas seus ataques causam apenas feridas superficiais. O prota então decide aguardar o término da missão e resistir contra o urso de gelo. Após o término ele ganha como prêmio subir um nível, e nesse instante ele usa sua nova força para matar o urso de gelo. Ele dá kill no monstro e ganha uma habilidade para resistir ao frio. Nas cenas seguintes prota está caçando vários monstros e juntando cristais mágicos. Em seus pensamentos ele agradece a cremosa que o deixou entrar nessa masmorra e demonstra estar encantado com sua beleza, mas logo se recompõe. Nesse instante ele ouve um grito e logo vemos alguns figurantes feridos e uma cremosa prestes a ir de base. Quando o monstro vai dar end nela o prota a salva. Os figurantes ficam felizes que alguém veio os resgatar e perguntam ao prota qual sua classe. O prota lhe diz que é um sem classe e eles desanimam. O prota então parte para enfrentar o monstro e tem uma certa dificuldade. Entretanto ele usa os pontos extras por subir de nível e aumenta seu ataque. E assim, usando uma habilidade, ele dá kill no monstro. Após a luta o prota se aproxima da curandeira e lhe pede para curar os feridos. Ao começar a curá-los eles ficam impacientes e começam a criticá-la, dizendo que irão tirá-la do grupo. O prota se aproxima e lhes pede para que eles façam isto. Ele então diz à curandeira para se unir a ele. Ela pensa que é uma proposta de casamento mas ele diz que não, mas que se ela seguir se tornará muito mais forte. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo. Seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.